a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre o maior nome das histórias em quadrinhos de super-heróis. Estou me referindo ao inesquecível, ao insuperável, ao inigualável Jack Kirby. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2363.9. Quem me conhece sabe muito bem que durante anos eu fui editor e editor-chefe dos quadrinhos e super-heróis da Marvel e também da DC Comics, na editora Abril. Ali eu pude extravasar a minha paixão que eu tenho desde a infância, desde que eu era bem pequeno, pelos super-heróis. Eu não escondo a minha inclinação pelos super-heróis da Marvel, embora eu também goste de muitos dos heróis da DC Comics, como o Superman, o Batman, o Flash e tantos outros. Mas o meu coração sempre bateu mais forte pela Marvel. Se preferirem me chamar de Marvete, tudo bem. Né? Eu sempre achei que a Marvel ela teve um papel fundamental no desenvolvimento dos quadrinhos dos super-heróis. Primeiramente, porque a Marvel conseguiu criar um ambiente, um universo de super-heróis bastante rico e variado. A contribuição de vários artistas e roteiristas através dos tempos ajudou a criar um universo rico de significados e de significações e também de densidades psicológicas, né? Os personagens da Marvel não eram tão bidimensionais quanto de outras editoras, né? Se a gente observar com atenção, até meados dos anos 1960, os personagens desse gênero, né, de quadrinhos, eram muito simplistas, tá? Eles apenas lutavam contra o crime, contra o mal, né, em quaisquer das suas formas, mas eles não tinham muita profundidade, né, psicológica, nenhuma grande densidade. Foi a partir da era Marvel, que começa ali no início dos anos 60 em diante, que os quadrinhos dos super-heróis realmente atingiram a plenitude, a sua maturidade, né, artística. Tá? E principalmente o nome que está por trás, que contribuiu fortemente para isso, né, que é um dos principais pilares da Marvel Comics, né, é sem dúvida alguma Jack Kirby. Quem é fã de quadrinhos, e quem é fã de quadrinhos dos super-heróis particularmente, conhece bem o nome de Jack Kirby e o trabalho dele. Né? Quem não é muito ligado, quem apenas conhece a Marvel dos filmes de cinema ou dos seriados, né, de televisão, das séries de televisão, provavelmente não vai conseguir atentar para a importância que o Jack Kirby teve na criação e no desenvolvimento de personagens fabulosos. Né? Um deles é esse aqui, o Incrível Hulk, que é a criação, sim, do Jack Kirby, assim como os Vingadores, assim como os X-Men, assim como o Capitão América, o Thor, né, e tantos outros personagens fabulosos, né, que saíram da cabeça desse artista genial. Tá? Genial, inigualável e insuperável. É difícil a gente dimensionar a importância do Jack Kirby para a criação desse grande universo de super-heróis. Ele contribuiu também com outras editoras, inclusive a própria DC Comics, a principal concorrente da Marvel. Né? Mas foi na Marvel, sem dúvida alguma, que o Jack Kirby atingiu a plenitude do seu talento, da sua capacidade artística. Tá? Mas vamos aqui entender um pouco da história do desenvolvimento artístico desse grande nome e por que ele hoje está um tanto esquecido e colocado de lado
dentro do conceito, né, dos super-heróis da Marvel. Tá? Quem foi Jack Kirby? Jack Kirby nasceu Jacob Kurtzberg, no East Side de Manhattan, em Nova York, né, em 1917, portanto há mais de um século. Tá? O Jacob Kurtzberg, ou como ele viria a ser mais tarde chamado, Jack Kirby, ele era filho de imigrantes judeus, né, que vieram ali da Europa, junto com uma leva de outros migrantes de várias etnias, né, e de outras nacionalidades, de várias nacionalidades. Tá? Eles se instalaram em Nova York e eram gente muito simples, muito humilde, né, e acabaram indo morar em conjuntos de prédios, onde habitavam várias famílias, dividindo ali apartamentos de um ou dois cômodos no máximo. A vida do Jack Kirby, né, nesse período, né, nos anos 1920, foi certamente bastante difícil. Essa região, essa época, e nessa região de Nova York, né, Manhattan, dividida em várias, vamos dizer assim, várias regiões étnicas, né, que não se davam muito bem. Né? Então você tinha os irlandeses de um lado, os italianos do outro lado, e os judeus formavam sua própria comunidade também para se defenderem, né, para defender o seu território. Tá? O que acabava ocasionando, né, muitas vezes, embates violentos de gangues, né, de jovens, entre os quais o Jack Kirby acabou se inserindo, né, acabou fazendo parte de algumas dessas gangues, né, de jovens que digladiavam pelo espaço, né, pelo espaço das ruas ali. Né. Ele foi criado assim em condições difíceis pelos pais. Né. O pai trabalhava, se eu não me engano, numa fábrica, né, e era um trabalhador assíduo, mas o que ganhava mal dava para sustentar os filhos, né, a família. Então, o Jack Kirby ele acabou sendo criado nesse ambiente violento, nesse ambiente agressivo, onde a luta, né, a força física e a luta eram as únicas maneiras de você poder sobreviver nesse meio hostil. Né. Mais tarde, se a gente parar para prestar atenção, mais tarde na arte que ele vai produzir, no tipo de quadrinhos que ele vai criar, essa realidade dura das ruas, dos bairros pobres, de imigrantes, né, nova-iorquinos, vai se espelhar nos personagens, não só os super-heróis, mas também nos super-vilões, na própria dinâmica das histórias, com imagens bastante violentas, né, e bastante agressivas. Né. Isso era uma forma que o Jack Kirby encontrou, né, de extravasar toda aquela raiva, aquela agressividade que ele trazia dentro de si, desde a época em que ele era um garoto ali envolvido em brigas de gangues. Né. Mas uma região muito parecida na qual o diretor de cinema Martin Scorsese também cresceu, embora algum tempo depois do Kirby, né, mas ele também conviveu com aquele tipo de sociedade onde você tinha misturados ali criminosos, mafiosos. Né? Era uma época bastante complicada e bastante difícil para se crescer. Mas o Kirby tinha ali os seus dotes artísticos. Né? Consta que desde pequeno ele já desenhava nas paredes ali do prédio onde ele morava, onde a família dele morava. Né? E muito jovem ele foi trabalhar, ele foi estudar, né? Chegou a entrar no Instituto de Arte, né, lá de Nova York, o Pratt Institute. Mas ele não ficou muito tempo, não. Consta que ficou só algumas semanas, né, e não deu continuidade. Na verdade, o Kirby nunca teve um estudo formal. Tá? Ele nunca estudou numa faculdade, nem nada. Né, ele foi sempre um autodidata, no final das contas. E ele desenvolveu a arte dele de forma espontânea, porque ele tinha o dom, né, de desenhar. E já em 1936, ele foi trabalhar fazendo tiras de jornais e cartoons, né, trabalhando ali como artista em tiras de jornais e cartoons. O dinheiro que ele ganhava usava para ajudar a família, bastante pobre, né, bastante humilde e vivendo em muitas dificuldades. Não podemos esquecer que nesse período estamos na época da Grande Depressão Americana, né, uma época de dificuldades econômicas, desemprego, fome, né, falências, enfim. E o Kirby ali fez o que pôde para contribuir com a sua parte, né, para o sustento da família dele. Né. Então, durante esse período aí, ele trabalhou profissionalmente, o que ele ganhava era pouco, mas dava ali para dar uma ajudinha. Né? E ele foi se esmerando ali. Nesse período, ele usou diversos pseudônimos e demorou um bom par de anos para assumir o nome Jack Kirby. Né?
nomes como Jack Curtis e outros nomes ali, pseudônimos que ele foi usando, né, até finalmente ele fincar o nome dele como Jack Kirby, mas isso só vai acontecer mais ou menos lá pelos anos, nos idos dos anos 1940, tá? O Kirby sempre rejeitou, sempre foi veemente em afirmar que ele não mudou o nome dele para esconder a origem judaica dele, de forma alguma, né? Como alguns críticos sugeriram. Né? Na verdade, não foi isso, apenas um nome mais reconhecível, mais fácil de ser pronunciado, talvez. Não sabemos exatamente as razões, mas naquela época, naqueles idos, né, dos anos 30 e 40, era muito comum se adotarem nomes mais simples e mais sonoros, ali que pudessem ser facilmente lembrados. Né? Em 39, em 1939, o Jack Kirby foi trabalhar para os estúdios Max Fleischer. Os estúdios de animação Max Fleischer eram, então, nesses idos, uma grande potência. Tá? Eles chegavam a rivalizar com a Disney. A Disney, em 39, já tinha feito o seu primeiro longa-metragem em cores e sonoro, que Branca de Neve e os Sete Anões, mas os estúdios Fleischer não ficavam muito atrás da Disney, não, em termos de popularidade e de produção. Entre os desenhos que Max Fleischer, os estúdios Fleischer produziam estavam a Betty Boop e principalmente os desenhos do Popeye, do marinheiro Popeye. E foi justamente nos desenhos animados do Popeye que o Kirby foi trabalhar como intercalador, que é o quê? É o desenhista que faz os movimentos intermediários ali, né, nas animações. Mas era um trabalho muito intenso, muito insano, né? Era assim um trabalho de fábrica de produção ali, de desenhar centenas desses quadrinhos, desses desenhos, dessas intercalações por dia, né? O que demandava muito esforço dele, né? E no final das contas ele não ficou muito tempo nos estudos Max Fleischer e resolveu sair, tá? Ele trabalhou então durante algum tempo para um estúdio que promovia artistas, né, vendia trabalhos freelancers para várias editoras, que é o estúdio do Eisner e do Iger. Sim, estou me referindo ao Will Eisner. Né? O Will Eisner, o famoso criador do Spirit, e aquele que criou graphic novels maravilhosas. Né? E ele, o Eisner, na época, né, ainda estava se estabelecendo ali como um grande artista, né, e ele então contratava vários artistas e roteiristas para fazer desenhos para várias editoras, né, para fornecer arte para várias editoras. Né, e o Kirby foi contratado para trabalhar nos estúdios dele e de seu sócio Iger. Né. Mas o Kirby também não ficou muito tempo ali trabalhando para o Eisner. Né. Ele acabou também saindo depois de algum tempo, e foi trabalhar por um sindicato que produzia revistas, gibis, né, e também tiras de jornais. Né. E nesse sindicato, né, que depois ele veio a conhecer, né, o seu principal sócio naquele período, o Joe Simon. O Joe Simon era um editor na época, né, e ele tinha uma formação um pouco mais intelectualizada do que o Kirby, né? Mas os dois se deram muito bem de imediato. E passaram a produzir quadrinhos e a criar vários personagens. Na época, a onda de super-heróis estava no auge. Né? O Superman tinha sido criado alguns anos antes, o Batman também. E então, naquele período, várias imitações do Superman ou do Batman, né, estavam ali sendo produzidas. E o Kirby e o Simon acabaram também produzindo as suas próprias criações. É interessante observar que nesse período em que ele vai criar esses personagens, né, muitos dos nomes depois ele iria acabar usando, né, nos personagens que ele recriou ou criou para a Marvel. O Vigia, né, ou então o Visão, né, de Vision. Bom, por volta do início dos anos 1940, o Kirby e o Simon foram contratados para trabalhar numa editora que tinha um certo renome, que era a Timely, de um tal Martin Goodman. Martin Goodman era o proprietário da Timely, e o Kirby e o Simon foram lá para produzir alguns quadrinhos e acabaram em 1940, consta que em 1940 eles resolveram criar um super-herói patriótico. O primeiro nome que pensaram dar para ele foi Super American ou Super Patriot, alguma coisa assim. Mas logo o nome foi mudado para Captain America, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, Capitão América.
A primeira edição do Capitão América saiu, foi publicada em março de 1941. E já na capa, né, já mostrava ali o Capitão América socando a cara do Hitler. É muito interessante, é muito curioso isso, porque quando o Capitão América foi lançado, notem a data, março de 1941, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Segunda Guerra, o que só viria a ocorrer no final daquele ano, depois do ataque a Pearl Harbor em dezembro. Né? Mas o Kirby e o Simon se anteciparam, né, e criaram esse personagem que foi um sucesso estrondoso de vendas. Né? A Time vendeu assim uma tiragem impressionante, né, desse personagem que se tornou rapidamente um personagem icônico. O problema, logo de imediato, foi que o personagem usava um escudo triangular, que se parecia muito com um escudo usado por um personagem, também um herói patriótico, chamado The Shield, né? O escudo em português. Né? E aí, por conta disso, o escudo foi modificado para o escudo circular que nós conhecemos hoje. Tá? Então, o escudo triangular do Capitão América, em formato de diamante, foi abandonado para não ter problemas de acusações de plágio. Né? Afinal, o outro também era um personagem patriótico e também usava um escudo do mesmo formato que o Capitão América. Então, o Capitão América ali vai vender bem, né? Vai fazer bastante sucesso. Só que o que acontece é que o Simon e o Kirby começaram a perceber que eles estavam meio que sendo passados para trás pelo Martin Goodman, que não pagava exatamente o que eles pretendiam. Eles começaram a perceber que podiam receber melhor em outras editoras. E começaram a fazer, às escondidas, trabalho para a National. A National, que depois viria a se tornar a DC Comics. E aí o Martin Goodman acabou, com o tempo, inevitavelmente, o Martin Goodman acabou descobrindo, né, que o Simon e o Kirby estavam trabalhando para a concorrência e mandou os dois embora. Há uma história, né, nunca comprovada, de que quem dedurou, né, quem delatou o Kirby e o Simon para o Martin Goodman foi o assistente editorial da Timely, um tal de Stanley Lieber, né, um garoto chamado Stanley Lieber, na época um rapazote. Mas depois o mundo iria conhecer esse rapaz por um outro nome, muito mais famoso hoje, que é o de Stan Lee. Né? Então, o Stan Lee, que na época era apenas um assistente de redação, teria, segundo essa versão da história, nunca comprovado, né, dedurado os dois artistas para o Martin Goodman, e a consequência foi aquela, eles foram mandados embora. Por essa época, e um pouco depois, em 43, o Kirby foi chamado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Né? Então ele acabou entrando para o exército. Em 43 ele foi para a Normandia, na França, lutou ali na Europa, né, até o final da guerra, e ali ele ajudava com o seu trabalho, né, artístico. Ele já era mais ou menos, o personagem dele era muito conhecido, e aí ele se tornou famoso entre os seus oficiais, seus superiores, né, como o artista do Capitão América, né, e ele acabou então usando a sua arte para desenhar mapas, para fazer descrições em forma de imagens, né, das regiões ali que os soldados tinham que trilhar ali durante os seus combates. Né? Bom, aí quando acaba a guerra, o Kirby volta para os Estados Unidos, volta para a vida civil, e aí ele e o Simon voltam a se associar e vão passar a trabalhar durante muitos anos, né, em regime de freelancer, né, para várias editoras. Né? Então eles trabalham para Harvey, eles trabalham para Archie, que são algumas editoras importantes ali, né? Fazendo quadrinhos de todos os tipos, né? Até quadrinhos, imaginem vocês, né? Até quadrinhos de romance. Né? Eles fazem quadrinhos de faroeste, que eram muito comuns, né? Quadrinhos de guerra, enfim. O Kirby ali ele já começa a desenvolver o seu estilo. Tá? O estilo do Kirby, né, é importante que se diga aqui, era um estilo incomum. Né? Ele logo de cara, logo com o Capitão América, lá com suas primeiras criações, né, ele vai se diferenciar do estilo que se criava então. Ele foi fortemente influenciado por alguns artistas dos anos 30, como Milton Kenneth, né, o Alex Raymond, o criador do Flash Gordon, e o Hal Foster, o criador do Príncipe Valente. Né. Mas ele conseguiu criar um estilo próprio de desenhar, de criar quadrinhos. Né. Principalmente o que a gente nota quando a gente vê os quadrinhos e as imagens, né, as figuras humanas, né, ou melhor dizendo, as figuras super-humanas, né, desenhadas pelo Kirby,
é a vitalidade que ele acabava carregando, né, nesses desenhos, né? A forma como os personagens estão sempre se movimentando, havia uma dinâmica, um dinamismo naquelas formas, naqueles desenhos, em cada quadrinho, né? Parece que a ação está explodindo. É aquilo que eu falei agora há pouco, quando eu disse que o Kirby carregou para os quadrinhos muito daquela vivência de violência, de agressividade que ele experimentou nas ruas de Nova York. Parece que ele trouxe aquilo dentro dele e acabou carregando para os seus quadrinhos. Então, a ação parece saltar das páginas, né? Ele criou uma forma de criar, de desenvolver quadrinhos, de contar histórias por meio dos quadrinhos, muito mais dinâmica e cheia de dinamismo e vigor, né, que outros quadrinistas da mesma época ainda não faziam dessa maneira. Né? A história, né, os desenhos parecem explodir das páginas em direção a gente. Né? O Kirby ele trabalhava muito a profundidade de campo. Isso ele desenvolveria através dos anos, ou seja, ele sempre punha ali um personagem ou dois, né, em primeiro plano e algo acontecendo ao fundo. Uma técnica que já vinha sendo usada no cinema desde o Cidadão Kane, como eu relatei, se vocês bem se recordam, em meus episódios anteriores do meu podcast. O Kirby também ele já começava ali a ter um gosto particular pelo rebuscamento dos desenhos e por um estilo meio barroco de desenhar, intrincado, cheio de detalhismos, que depois ele vai desenvolver muito mais quando ele chega na sua maturidade já nos anos 1960. Tá? O Kirby, então, ele vai criar vários personagens. Em 54, em 53, 54, a Marvel resolve, ela que tinha ficado com os direitos do Capitão América, resolve ressuscitar o personagem para uma nova fase. Teve uma vida curta essa segunda fase do Capitão América, e o Kirby e o Simon ficaram meio abespinhados com isso, né, irritados, porque a Marvel estava explorando o personagem que eles tinham criado e criaram um novo personagem bem patriótica, um herói anticomunista chamado Fighting America. E esse personagem vai fazer um relativo sucesso, mas aí estamos em plena era do macartismo. Né? O macartismo, eu já falei em meus episódios anteriores e prometo fazer um podcast só sobre ele, comentando os efeitos nefastos que ele trouxe para a indústria, tanto do cinema quanto dos quadrinhos, como da arte, da cultura em geral americana. Né? Mas o macartismo estava então pegando forte, né? E os quadrinhos foram atingidos em cheio pelo movimento conservador liderado pelo senador Joseph McCarthy. E o que acabou acarretando isso, né, principalmente a atuação de um psiquiatra, né, bastante nefasto, né, para os quadrinhos, chamado Frederick Werden. Frederick Werden, nesses idos, ele publicou um livro que foi bastante influente negativamente, né, para os quadrinhos, chamado A Sedução do Inocente, em que ele apontava os quadrinhos como, resumidamente, né, de forma bem resumida, esse livro apontava os quadrinhos como a causa e a fonte da delinquência juvenil que então tomava conta dos Estados Unidos no pós-guerra. Os quadrinhos foram banidos, muitas editoras tiveram que fechar as portas, as poucas que continuaram funcionando foram obrigadas a criar um selo, né, o selo do Comics Code, né, que era o selo de autocensura regulatória, que os quadrinhos não podiam extrapolar determinados limites morais, né, ali, né. O principal alvo desse movimento foram os quadrinhos de terror, né, e de crime, que eram também muito populares. O Kirby chegou a desenhar vários deles, né, principalmente aqueles publicados pela EC Comics, uma editora fascinante, uma editora icônica, sobre a qual eu prometo aqui fazer um podcast especial. Tá? Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca de Moretti, pessoal. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos continuar a contar a trajetória da vida e da carreira desse admirável artista que foi Jack Kirby. Até lá, então.